morfologia. A sua morfologia já entra com relação à questão da cor, da estrutura, né, com relação à sua serosidade. Para quem não se lembra o que é serosidade, cimentação seria basicamente a agregação da matéria orgânica com os sólidos do solo, certo? Aí vem a questão da porosidade, quem não lembra de porosidade, lá a gente calculou os espaços que tem no solo com ar e com água, certo? Então tudo isso a gente classifica um solo. A cor do solo, já falei para vocês, né? Quando ele é mal drenado ou bem drenado, né? Então isso vai influenciar na cor do solo, né? Então, para classificar um solo, a gente tem, com relação à cor, a gente tem algumas características. Vamos lá. A matriz, ela representa uma letra lá, ó. Yellow, green, blue, né? Purple, que seria a questão da letra principal para definir essa matriz, tá certo? Se é um solo vermelho, se é um solo amarelo, se é um solo mais azulado. Tem azulado? Tem. Você vê algumas características onde ele tem principalmente uma certa retenção de água, então isso vai mudar. E as matrizes, elas são utilizadas de acordo com o R, certo? Com a intensidade dele. Então a gente vê aqui, ó, os solos, né, de matrizes mais usuais são 5R, 7, 5R, 10R, enfim, todas essas características aqui, ó, 5Y, que seria um yellow. E o que seria esse 5? É a matriz do solo associada a um valor. Esse é o valor, o croma. Esse valor e esse croma, eles vão variar em números. Né? O croma, ele vai de 2 a 8 e ele vai sendo do quê? Da tonalidade dele, com relação a ser mais claro ou mais escuro. Já o croma é a questão da saturação da cor. Vocês vão ver aqui agora rapidinho para entenderem como seria. Digamos que eu peguei um solo, certo? E vou classificar, tem essa tabelinha e tudo mais para você classificar. Então você vai comparar a característica dele. Vamos supor que ele pegou essa característica aqui. Então ele está vendo que o solo é 5YR, que seria uma mescla entre amarelo, né, yellow e red, certo? E vai avaliar aqui agora a questão do croma. Como seria o croma? Então, a classificação do solo, ela vai com relação ao croma, de ser mais fosco ou mais... Peraí, pessoal. Está travado aqui. Ser mais fosco ou ser mais intenso, certo? E o valor seria a questão da intensidade. Quanto menor esse valor, mais escuro é a cor. Quanto maior esse valor, mais claro é a cor, certo? Os vertissolos, pronto, isso aí, todas essas características aí, pessoal, seria para classificar um solo basicamente assim. Aí a gente vai para a parte agora da densidade, enfim. Mas só para vocês terem noção, né? Um dos solos bastante ocorridos aqui no Brasil é o vertissolo, né? São solos expansivos e com alta saturação de base, veja só as características deles, não. Identificados pelo baixo grau de desenvolvimento e teores de argila, certo? Podem apresentar minerais 2 para 1, conferindo alta capacidade de troca catiônica, né, expansão e concreções. Veja, essas são tudo características que você chega lá e começa a observar, né, com os horizontes. Apresenta fenda larga e profunda, tá vendo? Estrutura cuneiforme, é um solo seco e pobre, e pode ser verificado superfície com fricções. Então, tudo isso é aquela parte lá de estrutura que eu falei para vocês que utiliza na drenagem. Para isso tudo, pessoal, que a gente tá vendo, você classificar o tipo de solo. Isso aí vocês vão ver lá na disciplina próxima, né, que é a de solo, já mais específico para o curso, tá certo? Pessoal, peraí, tá? Aparecendo aqui uma janela que tá travando toda hora aqui pra mim, peraí. Pronto. Oxi. Pronto, voltou. Pronto, dá para classificar os tipos de solo, né? Isso aí vocês vão ver na próxima disciplina, que é bem mais, né, os meninos do décimo até podem falar para vocês, mas aqui na próxima disciplina vocês vão ver as características de cada classe de solo, vocês vão ver tudo mais bem detalhado, certo? Isso aqui é uma questão superficial para vocês chegarem na disciplina um pouco mais ciente. Então, a gente tem o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, né, o suporte aqui para a gente poder classificar os solos, ele vai ter lá todas as características com relação a cada tipo de solo, a cada processo que ocorre, enfim, vocês quiserem acessar o site lá do Sistema Brasileiro, podem ver lá, certo? A alternativa de vocês, eu deixei bem claro lá que o Sistema Brasileiro, ele serve para classificar, para vocês pegar algumas características lá. Então, para que serve o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo? Para promover a classificação e transferência de informação em todo o país, ou seja, para adotar uma padronização, tá certo? Facilitar a compreensão da complexidade dos solos e sistemas naturais organizados, o conhecimento e aí você deixar, no caso, uma hierarquia bem definida entre os solos, tá certo? Igual a gente viu lá, com relação aos minerais. Então, como seria o procedimento para classificar um solo? Então, passa para algumas normativas, que aí vocês, né, se baseiam. Eu falei para vocês sobre a questão do IBGE. Não está aqui não, mas seria isso aqui, ó, o Manual Técnico de Pedologia. Peguem esse material lá, se não tem, eu passo para vocês também, e aí vocês estudam por ele aí, que tem mais detalhado tudo isso que eu estou passando para vocês, tá certo? Então, a classificação segue, né, essas metodologias. O Manual de Descrição de Coleta de Solo, que seria de Santos, basicamente da Embrapa, o Manual de Mecenagem de Solo da Embrapa, o Sistema Brasileiro, né, que também é da Embrapa, e o Manual Técnico, que seria do IBGE. Então, o manual técnico, pessoal, eu jogo para vocês uma estruturação para a classificação do solo. Lembra que eu falei sobre hierarquia, né? Então, a hierarquia, ela vem de algumas condições, né, do solo, parecido com relação à taxonomia ou à botânica de alguns vegetais, certo? Ó, o sistema é o sistema brasileiro, né, é um sistema taxonômico, morfopedológico, né, multicategórico e de abrangência nacional que permite a inclusão de novas classes e torna possível a classificação do território. Para vocês terem noção, né, ver como complexo é, você pega todas aquelas características lá daquele solo e você começa a classificar com relação à ordem, à subordem, a grandes grupos, a subgrupos, a famílias e a séries. Certo? Então, todas aquelas características que vocês viram lá, vai começar a classificar o solo com relação a essas características. Certo? A gente não viu isso não, mas eu quero só que vocês tenham noção. Se vocês não quiserem, isso aqui não vai cair na prova, tá certo? Mas aí eu estou passando para vocês entenderem. Então, a ordem ela vai contemplar, né, as 13 classes de solos que a gente viu lá, certo? Essas são as classes de solo, subsolo, certo? Então, todas elas têm as características associadas, como eu falei para vocês, é um bem textural, um bem incipiente, certo? Então, todas essas características aqui começam a ser específicas de cada tipo, né, de solo. Horizonte plínio, lembra? Plintossolo, então tudo isso é utilizado. Na subordem, pessoal, já seria uma segunda característica. Lembra quando eu falei para vocês que poderia ter o cambissolo, ápico, tal, pronto. Aqui, ó, essa seria a segunda ordem, né, a subordem, no segundo nível. E reflete, no caso, a atuação de outros processos de formação. Tudo isso que vocês viram lá, né, os processos que são dominantes naquele determinado tipo de solo. As características responsáveis pela ausência, tá vendo? De horizontes e diagnósticos. Tudo isso aí, ó, cada solo. Note aqui, ó, tem argissolo, argissolo e argissolo. Mas ele tem 3 subordens, porque esses processos mudam. Bruno, acinzentado, amarelo, vermelho, amarelo. O outro, único, flúvico, ápico, tá vendo? Os cambissolos. Xenossolo, que é banco, é agilúvio e ápico, certo? Então, tudo tem algumas características com relação aos seus processos dominantes. O terceiro grupo, pessoal, não sei porque está aparecendo nas imagens, mas o terceiro grupo, né, ele considera basicamente algumas características agora com relação ao tipo, certo, e arranjamento dos horizontes. Atividade de argila, a presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento das raízes, tem tudo isso aqui. Então, ó, se ele é eutrófico, se ele é eutroférrico, se ele é distrófico, tudo isso tem as suas características. Bom, o quarto grupo seria o quarto nível, que seria os subgrupos, né?
relacionado principalmente aos tipos, né, os solos têm características definidas, a questão das intermediárias, das transicionais, né, pode possuir algumas características, algumas condições mais específicas, né, os glissolos, versolos, os clínicos, são algumas características específicas. Vai para vocês, o solo pode ser mais desenvolvido, menos desenvolvido, tá, vamos supor. Tem um solo que tem a mesma característica, um horizonte de determinado tipo, um horizonte assim, só que aí aparecem algumas características específicas, alguns mosqueados mais de alumínio, outro de ferro, e aí ele começa a classificar em subgrupos, certo? Então, dentro de um grupo, ele começa a classificar em subgrupos, certo? Se tem alguma camada de impedimento lá embaixo, né, uma questão de uma diferença entre camadas mais abruptas, ou seja, uma diferença mais bem extraordinária entre elas, certo? A família, que aí você vai entrar em listamento. São as características e propriedades morfológicas, físicas e químicas e mineralógicas importantes para o uso do solo. A família vai ser classificada com relação ao uso do solo, certo? E vai ser o quê? Relacionada a essas partes aqui, ó. Textura, argilosa, cascalhenta, certo? Então, possui um horizonte A moderado, tem todas essas características aqui que vai ser já com relação, que vai restringir ela com relação ao uso para determinado manejo ou então para determinada atividade, certo? E com relação às suas séries, ainda está sendo debatido para fazer uma classificação do solo bem definida, mas essa aqui é relacionada à agricultura, certo? Seria o solo mais envolvido para a questão radicular, relação ao solo, planta, certas propriedades para a questão de engenharia ambiental seria uma parte mais característica agronômica, característica ambiental daquele solo, certo? Aqui essa série 6 ainda vai ser desenvolvida, tá bom? Então seria basicamente isso, essa parte de classificação de solo, pessoal. Vou mais, tá bom? Bom, pessoal, com relação às propriedades físicas do solo, então a gente viu essa parte aqui de definições, você já sabe, mas se não couber definição para vocês não. Vocês sabem as funções do solo, certo? Que é a parte de sustentação, a parte de ciclagem de nutriente, a parte de ser um reservatório de água para as plantas, ao mesmo tempo que ele é utilizado, né, como um reservatório de nutrientes, né, possui algumas funções, né, sociais, ambientais, então tudo isso são funções do solo, tá bom? O solo ele possui características, né, de fase sólida, líquida e gasosa, a gente já viu isso aqui, né, sendo que a sólida, ela é aquela matriz do solo, né, toda essa parte, né, sólida que vem dos colóides, que vem dos minerais, né, que vem da matéria orgânica, então toda essa parte aqui, dentro do solo até as raízes e tudo mais, entra nessa parte sólida do solo, tá bom? A fase líquida e a fase gasosa, que seriam os espaços que a gente viu no cálculo, né, os espaços com água e com ar, seria basicamente a nossa porosidade do solo, certo? Então, como já foi mencionado, um solo ideal seria basicamente 50% de sólidos e 50% de porosidade, que seria com ar e com água, tá certo? 25% de ar e 25% de água. Então, tem fora aquela parte lá que eu falei para vocês, como classificar o solo, tem alguns atributos que é a cor, né? A cor serve para classificar a textura, a estrutura, a gente vai ficar só nesses três, vamos deixar assim de fora, tá bom? Muita coisa. Então, a cor dos solos, né, ele vai indicar algumas características do solo, que aí vai ser utilizada principalmente naquela classificação que eu falei para vocês. Quando ele é mais vermelho, vocês já estão cientes de ver isso aqui, né, ele indica uma boa condição de drenagem, né, de irrigação do solo, né, estão relacionadas à presença de hematita, certo? Um solo mais vermelho, assim, com horizontes bem definidos, ele já passou com o grau de interpretação, que é característica basicamente de uns latossolos, né, até aqui, né, então ele possui uma característica mais avermelhada ou amarelada, certo? Essa diferença vocês já sabem, né? E não vou nem repetir, que eu já comentei para vocês na primeira unidade, que é quando ele tem mais, quando ele é vermelho e quando ele é amarelo, presença de ferro, presença de alumínio, tá certo? Quando ele é mais acinzentado, ele possui um alto grau de saturação, né, devido à redução do ferro. Lembra que eu falei para vocês que a característica mais água, menos água. Quando tem água, um oxida, outro reduz. Enfim, seria basicamente isso aqui. As cores mais acinzentadas, pessoal, eles têm drenagem insuficiente, certo? Ou então alta taxa de matéria orgânica, que na teoria vai reter mais água e também vai possuir uma maior certa umidade, certo? As cores mais escuras de presença de matéria orgânica, né, estão mais relacionadas ao horizonte A até superiores, né, H e O. Os mosqueados, né, eles vão ser classificados principalmente com relação a essas pintinhas que aqui não tem, mas esses mosqueados assim, né, alguns pingos de ferro, né, algumas partes mais oxidáveis, tá certo? E as mais claras seriam caulinita, quartzo, né, que são minerais que possuem mais cor. E aí vem a textura, né? A textura, você já sabe, solo dividido basicamente em areia e argila. Certo? A gente viu a questão da classificação. Eu já passei a parte da classificação do solo para vocês, com relação a essa estrutura de solo e argila, a granulometria, não vou entrar em detalhe mais, tá certo? E falei para vocês sobre as peneiras, né, que é utilizado as peneiras no sistema americano e no sistema internacional. Tá? Essas peneiras vão classificar a área, né, com relação a muito grossa, média, a gente já viu isso aqui, e a parte de argila a gente utiliza no laboratório, que é justamente para dissipar, você utiliza um dispersante, né, nesse caso aqui seria basicamente a base de sódio, para você dispersar argila, certo? Então, a gente viu que depois que mistura, certo, um quantidade de solo com essa solução, né, mistura, agita por bastante tempo, coloca em peneira, certo? Com água, vai colocando água, pega essa solução, coloca numa proveta, né, completa com água até 1 litro, por exemplo. E a partir daí, esse solo, ele vai começar a decantar, essas partículas começam a decantar. E pelo método de Stokes, como a gente viu lá, cada partícula ela tem uma condição, né, um tempo, devido ao seu peso, seu diâmetro, de sedimentar até estabilizar. Então, quanto mais pesada, quanto maior a partícula, né, menos tempo ela chega lá. Então, a areia grossa, a areia fina, enfim, são as que chegam na superfície, na parte inferior mais rápido, certo? Elas decantam mais rápido. Aí a estrutura, como eu falei para vocês, a estrutura de agregação, que vai se dar justamente pela parte de cimentação, que é as bactérias, os fungos, né, vão unindo os colóides do solo, né, vão juntando e formando uma estrutura. Né? Então essa estrutura vai dizer se é mais drenada ou menos drenada. Isso aí a gente já viu tudo. Bom, aí vem as suas características, né? Um solo mais drenado, menos drenado. Ou tem as suas características aqui, ó, mal drenado e mais drenado. Então quando ele tem muita presença de água, ele começa a ficar um solo mais escuro. Né? Então todas as suas características vão ser influenciadas com relação a isso. Tá bom? Já com relação aos processos físicos, né, para não enrolar muito e vocês terem a aula completa do conteúdo. Com relação ao conteúdo físico, né, os índices físicos, a densidade do solo, a densidade da partícula, a porosidade, da base de massa, volumétrico, grau de saturação. O grau de saturação a gente não abordou, mas cada solo tem uma curva característica, que seria uma curva de retenção de água, certo? Seria a força do solo de reter água, e aí o grau de saturação é determinado de acordo justamente com essa parte. Para um solo estar saturado, pessoal, ele vai ter que estar com todos os poros cheios de água, né? Por isso que é importante determinar a força do solo, para vocês entenderem até que nível ou até quanto de água tem que aplicar para saturar um solo, certo? E outra coisa importante é que a densidade do solo, ele vai julgar se aquele solo ele é mais compactado ou menos compactado, certo? Então aqui vocês notam que esse solo, ele tem muito espaço. E a partir do que eu uso maquinário, vou fazendo alguma, sei lá, eu pisoteio dos animais em algumas áreas, né, de pastagem, esse solo ele vai perdendo essa característica aqui de porosidade, principalmente nas camadas superficiais, e vai se agregando. Note que aqui, ó, essa parte mais escura que seria os poros, certo? A água, na verdade, não é poro com ar, água. E essa parte aqui mais aberta que seria com ar, o que acontece? Ela vai perdendo essa característica. E aí vai diminuindo o quê? Sua porosidade. Então, por isso que é importante você determinar a densidade do solo nos parâmetros mais importantes. A densidade do solo é considerada como o quê? Massa dividida pelo volume, a gente viu calcular, qualquer coisa dê uma olhada lá no cálculo, certo? Ela pode variar
em 0,9 a 1,5 quando é grama por centímetro cúbico, certo? Mas pode ser expresso também em quilograma por decímetro cúbico, em megagrama por metro cúbico, certo? Solos argilosos, observe isso é uma questão, como solo argiloso, ele acaba se tornando, né, um solo menos denso do que um solo arenoso. Mas isso aqui está relacionado também à questão do peso da partícula, que a gente não viu em sala, que é mais assunto dessa parte de física do solo, mas vocês vão ver que cada partícula, areia ou sítio argila, tem um peso diferente, e isso aí vai influenciar porque eu estou tendo mais massa de solo, mesmo tendo o mesmo volume, certo? Então, os solos orgânicos têm 0,75 a 1 e os sulfosos de 0,20 a 0,5. Nota que esse aqui é bem menos denso, certo? E aí, vem aquele procedimento que eu falei para vocês, né, de coletar o solo, né, alguma camada, o solo tem que vir deformado para você pesar, secar, pesar de novo, certo? E por meio daquelas equações da determinada densidade do solo. Então, quando você pega o peso seco e depois pega o volume desse cilindro, você tem massa e volume, certo? A densidade da partícula, pessoal, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que determinar, né, quanto de massa de um solo ocupa naquele volume de solo, certo? Então, um solo, eu tenho lá, eu peso aquele solo, tem uma massa de 100 gramas, só um exemplo, 100 gramas de solo. Eu coloco ele em um recipiente, certo? Um balão volumétrico, e aí ele está ocupando um certo volume, certo? Vamos supor que esse aqui seja um balão volumétrico de 50 ml. Eu vou completo, certo? Com água, com álcool, até a partir de 50 ml. Então, o meu solo, ele ocupa um certo volume e o restante do excedente foi de água. Então, quando eu retiro a quantidade de água que eu estou colocando, vou medindo quanto de água eu estou colocando, certo? Quando eu vejo a diferença, né, do volume total, que seria 50, menos o total de água que eu coloquei, eu sei basicamente o volume, né, que aquele solo ocupa. Na maioria das vezes, como eu falei para vocês, é 2,6 gramas por centímetro cúbico, ou 2.600, certo? Quilograma por metro cúbico, a 2,7, que vai dar uma média, que é aquela que a gente utiliza, de 2,5, tá bom? Aqui seria basicamente o princípio que eu falei para vocês, utilizando o álcool, certo? Vocês dêem uma olhadinha aí, mas não vou cobrar essa parte aqui não. E a porosidade que relaciona principalmente o quê? Os volumes de poros com água e com ar. Que a gente viu lá. Certo? Então, o volume de poros total é o quê? É o volume de água e de ar, né, daquele solo, um mais o outro. Se eu pegar essa parte aqui, ó, e utilizar essa equação aqui, eu faço aquela mesma estratégia que a gente viu lá em sala, que é 1 menos densidade do solo vezes densidade da partícula. Multiplica por 100 para saber em relação à porcentagem, né? Quanto de porcento aquele solo tem de poros. Mas é sempre em torno de 20 a 60%, 30 a 60%, você vai ter essa variação, né? Mas o ideal, lembra que é 50% de poros e 50% de solos, tá certo? E aí vem os cálculos que vocês já fizeram em sala, que é a unidade da base de massa. Aqui a outra seria a atividade dada do TDE, e essas metodologias aqui seriam importantes principalmente para você determinar a umidade do solo, certo? Se vocês não lembram, eu falei na sala, o método gravimétrico seria aquela medida direta, você coletar o solo, botar na estufa, secar, mesmo parâmetro ali da densidade, certo? Coleta o solo em um determinado local, bota na estufa, espera, né? Bota na estufa, seca, e aí você sabe a relação. Depois vai calcular a densidade e vai calcular a unidade volumétrica, certo? A TDR é uma relação que você faz com relação à constante elétrica, certo? Então, a constante elétrica vai emitir impulsos aqui, e ela vai captar, né, a ação dos elétrons principalmente em água, e aí vai ter uma relação. Você coleta o solo aqui nessa profundidade e você compara, faz uma relação com o quanto foi obtido, né, da questão da constante elétrica. Quando você faz essa relação um com o outro, você tem meio que, no gravimétrico, de família direta, você sabe quanto tem de umidade, você relaciona. Então, cada profundidade, você vai umedecendo mais o solo, umedece mais o solo, faz uma leitura. Então, você tem pelo método gravimétrico, que é o método direto, e faz a relação com o método indireto, que seria a TDR. E aí você calibra o solo para não toda vez precisar fazer método gravimétrico. Só insere o sensor do solo e capta essas informações, certo? Você gera uma calibração para aquele solo. Sonda de nêutrons vai ser o mesmo princípio, basicamente, só que ele vai aqui emitir umas ondas, e aí o retorno dos nêutrons, que seriam nêutrons lentos, quando ele atinge a água, vem um retorno de nêutrons lentos. Essa relação é a mesma coisa da constante elétrica, vai me gerar uma curva característica, né, uma calibração daquele solo. Os tensiômetros, que seria essa estrutura aqui, a gente vai fixar ele a alguma profundidade e aqui tem uma cápsula porosa. Essa cápsula porosa ela vai infiltrar a água aqui, porque ela vai simular a força que aquele solo tem de reter água. Certo? Então, quanto mais seco aquele solo, mais força o solo está fazendo para reter água. Certo? Tem algumas forças de adesão, coesão, e faz com que a água fique presa no solo. Certo? Se agrega no solo, igual uma esponja. Quando você coloca a esponja na água e tenta secar, ainda fica a água presa ali, né? Você pode ver que depois que você chegar lá e apertar ela não sai por si só, porque tem uma certa parte que não vai liberar toda a água, porque as partículas da esponja, ou seja, as partículas do solo, vão ter força de adesão e coesão que vão sustentar essa água do solo. E aí a gente mede essa força de acordo justamente com a força que o solo está fazendo. E aí essa força aqui, ó, que seria a força de sucção, ou a força do solo lá, que está sendo aplicada para reter água, vai relacionar com a umidade, certo? Então todos esses outros métodos aqui, pessoal, eles são relacionados à gravimetria. Certo? Você tem que coletar um solo para fazer a correlação, né, com esses outros métodos. Para você toda vez ter que fazer coleta de solo para determinar a umidade, tá bom? Aí a gente já viu lá a questão do sistema de agrônomo, coletar o solo tem que coletar, se for uma amostra para fertilidade, certo? Você coleta e mistura, certo? Se for uma determinação de densidade do solo média, você pode fazer a mesma coisa. Só que você não pode misturar. Você tem que ter aquela sua amostra como indeformada, né? Indeformada. Você não pode coletar assim e misturar. Você pode pegar vários pontos e determinar a densidade de vários pontos, certo? Ou se você fizer esse tratamento, depois que você tiver feito pelo menos o PC com esse preço, você pode misturar e realizar o procedimento visual, certo? Aqui a gente já viu a questão da água de textural, bem explicativo, né? Como determinar. A gente já sabe que já foi visto como determina a questão da classificação do solo, com a determinação do sítio de argila, um método de peneiramento e também um método de laboratório. E os cálculos aqui, como eu já mostrei para vocês. Então dê uma olhada, certo? Aqui é outra. Pega o solo lá, pesa úmido, bota na estufa, pesa seco, obtém esse valor, massa do solo úmido, massa do solo seco, deu o quê? 1,7 menos 1,4 dividido para 1,4. Faz essa regrinha aqui, ó, 0,81 kg de água por quilograma de solo. O cilindro, você sabe o volume, calcula o volume para tentar o serviço, né? Acha o volume desse cilindro aqui, então a massa do solo seco que você tem aqui, dividir pelo volume do cilindro. Sempre se atentar, pessoal. O diâmetro é 0,10. Metade de 0,10, que é o rádio, não é 0,5, é 0,05. Não erre isso, não, pelo amor de Deus, na prova. Certo? Então dividiu aqui, achou a densidade do solo. Você já tem aqui a umidade do solo, na base de massa, densidade da água. Densidade do solo, densidade da água. O que acontece? Substituição aqui. Umidade do solo, densidade do solo e a densidade da água. Substituiu, achou o valor. Porosidade, mesma coisa. Espaço de água, de ar e água que tem no solo. Menos densidade do solo, menos densidade da partícula. Aqui está errado, certo? Densidade da partícula é 2,605, ou no caso 2.650 kg por metro cúbico. Substituiu aqui e achou a porosidade. Tá certo? Então, resumindo a história para vocês focarem aí. Sigam o que eu coloquei lá no grupo sobre as questões. Vai ter a questão do cálculo. Eu posso colocar alguma classificação lá dos horizontes, lá como eu falei para vocês, um horizontezinho A, B, C, D, para vocês definir as características deles, certo?